Só que esse material tem que ser trabalhado por nós mesmos. Deus não nos faz prefeito e prontos, porque que valeria isso? Nós não compreenderíamos nada. Quando é que nós iremos entender tudo o que estamos entendendo hoje? Se não passando pelo rameiro da própria evolução. E, consequentemente, à medida que nós vamos vivendo e entendendo o caminho e procurando seguir esse caminho através do esforço, da lógica, nós vamos crescendo, vamos avançando. E assim nós ficamos muitos milhões de anos. Encarnamos muitas e muitas vezes, centenas de vezes. E no rameiro dessa evolução, nós fizemos muitas coisas que não devíamos fazer, naturalmente. Pelo próprio instinto ainda, muito animal, porque estamos ligados demais ao reino anterior, que é o reino animal. E em consequência disso, precisamos passar por um período, digamos assim, de saturação dessas energias ainda brutas que existem, para sermos lapidados. É como quando se encontra uma pedra e ali no meio daquela pedra está o diamante. De diamante para brilhante, brilhante já é a peça pronta, não é isso? Já está brilhando. Tem que realmente passar por um momento de muita dor. A pedra não tem? Tem que ser cortada, batida, espancada, e sempre por um grande artista, porque se ele bater de uma forma errada, ele estoura a pedra, acaba com ela. Não é assim? E depois ele começa então a dar forma. Ela não brilha, ela é fosca, a dar uma forma. E ela também é cheia de defeitos. Ela ainda contém carvão. Ela é mais pura à medida que esse carvão se desfaz. E esse carvão prova que ela é antiga. E quanto mais antiga, mais pura ela vai se transformando. Então é como diz Leon Denis, nós seríamos como esse diamante que vai sendo burilado pela própria vida. E a gente vai fazendo coisas que não devia, ele vai corrigindo, e vai acertando, e vai corrigindo, e vai errando. E o Pai nos permite estarmos assessorados por espíritos de esferas superiores. E essa criatura entra então para uma fase chamada totemismo. A fase do totemismo é a fase em que o homem começa a adorar os totens. Tudo que é grande, árvores grandes, montanhas, e tudo que está estático, ele tem medo, ele se assusta. Por quê? Porque a consciência, o embrião da consciência já está instalado nele. Não é isso, Jorge? E uma vez instalado, ele grita, ele berra interiormente, não sabe o que é. Não sabe explicar o que está ocorrendo, mas luta desesperadamente para compreender a si próprio. Então o que ele faz? Ele se defende. Primeiro ele se defende e procura o sexo oposto para se acasalar, porque é um instinto ainda animal que está presente. E com isso ele mantém a prole funcionando, não é? Até que chega um momento que ele percebe que está sofrendo muito, ele começa a se unir e começa a andar em grupo, cuidando da prole, cuidando e andando em clãs, em grupos, para poder realmente sobreviver. E como a própria história mostra, sobrevivem os mais fortes, os mais fracos são sempre engolidos. Assim aconteceu com todos e com todos nós, e nós participamos desse processo. Saímos da caverna, sim. Nós espíritos saímos da caverna, usamos o que era possível usar e começamos a correr os séculos. Nesse período, então, o homem se dedica a ser um totemista, vamos assim dizer. Os historiadores explicam da melhor forma e bem racional, bem simples. Depois nós passamos da era do totemismo para a era do animismo, ou seja, nós damos ânimo ao totem. Já é um processo evolutivo. Já não mais os seres estáticos, mas começamos a adorar o sol, a adorar o vento, os trovões, aquilo que se movimenta. Já está havendo uma evolução do ser. O eu interior chama para esta consciência que ele não sabe compreender e não entende. Mas ainda continuamos como um bugre, como uma criatura muito atrasada. Mas ali existe o embrião da angelitude. Um dia este ser será um anjo. Deixará de andar de quatro para poder levantar-se, que até isso ele fazia. A condição do reino animal de milhões e milhões de anos não o permitia ficar de pé logo de início. E os anos passam, e os milênios passam, e ele sai do totemismo para uma outra era, onde ele vai viver em tribos, em clãs, onde tem um espírito, já um medianamente evoluído, que encarna ali como sendo um pajé, aquele que conhece e sabe mexer com a natureza, para auxiliar, para começar aí então a ser os primeiros avatares do mundo. São aquelas criaturas toscas que nos mostram os remédios, que nos ensinam.
e ao mesmo tempo dominam, e nós nos agregamos a eles, porque eles passam a ser para nós como se fossem Deus. Nunca com a ideia de Deus, porque nós também não entendemos, mas aquele que nos protege e que nos ampara, tanto quanto um cãozinho vê em cada um de nós Deus para eles. Tem respeito por nós, como nós temos respeito por Deus, mas inconscientemente, porque ele recebe ali carinho, afago, e nós então nos ligamos a essas criaturas que passaram a dominar as tribos e criar as tribos. Daí começa a nascer um laivo de organização, o que é muito importante e bonito, porque começamos a nos aquecermos às nossas vontades, a uma vontade determinante do clã e do tipo, e aí o homem começa também, não esquecendo disso, a falar, porque nem ouvir ele sabia. E como é que ele expressa a sua vontade? A princípio, como nós podemos ver nesses filmes, que estamos tendo a oportunidade de ver agora de forma tão bem relatada, né? O fêmur na mão de um símio, onde ele levanta, e foi então a primeira arma que ele teve, o próprio osso da perna, de um companheiro, como um elemento de defesa. E o instinto animal de defender a vida, se não tivesse, nós não chegaríamos ao ponto que chegamos hoje. Foi necessário. Então vejam que coisa extraordinária. A natureza nos mostra a necessidade da evolução, da seleção, do selecionamento das criaturas, em forma de raças, nascidas em várias partes do mundo, vindas principalmente da Ásia, da África. Começamos então a invadir outras regiões mais frias, áreas gélidas, áreas na beira e dentro do próprio deserto. Eram raças diferenciadas, que tinham que ter no mínimo uma epiderme diferente para poder aguentar essa situação. Mas o condicionamento de milhões e milhões de anos vieram acontecendo. O homem de Neandertal tem 4,5 bilhões de anos. Não foi feito na era de Adão. Agora a roda vai pegar. Adão tem 6.000 anos só. Mas Adão é uma história criada pelo judaísmo, para que nós pudéssemos compreender de onde o homem emana, porque não dá para voltar muito profundo, porque a noite é muito escura, não dá para ver nada. Mas um pequeno laivo já mostra que teríamos saído da ideia de Adão e Eva, que não existiu verdadeiramente, mas é uma forma, uma simbologia para que o homem possa ter um ponto de partida, assim como o Big Bang. Voltou e viu que um dia aconteceu uma grande explosão. De onde? O que tinha antes da explosão? Não, explodiu. E o que tinha antes de Adão? Não, sei lá, Deus tirou a costela da mulher. Ou será que Adão não era a mulher? Hein? E Adão foi tirado das costelas da mulher. Por que não? Fala para mim que não e me prova. Não tem como. Não tem como. Porque o processo é diferente. Então essas ideias foram atravessando os milênios e nós ficamos agarrados a elas. Ainda que elas sejam interessantes, necessárias, mas elas são apenas a forma alegórica de nos mostrar o início das coisas. E hoje a ciência está aí. E a doutrina espírita não divorcia-se da ciência de jeito nenhum, nunca e jamais vai divorciar-se. O Kardec perguntou aos espíritos, a ciência que vai provar que nós estamos certos ou errados? Disse Kardec aos espíritos. Os espíritos falaram, não senhor, não senhor. Perdão, é o espiritismo que vai provar? Não, não é o espiritismo, é a ciência. A ciência vai provar que a doutrina espírita está no caminho certo. Porque os espíritos foram falando coisas que a ciência ainda não tinha revelado. Há 160 anos atrás somente.